Fala galera, beleza com vocês? Todd na área. Olha só, a pedido de muitas pessoas aí que vão fazer o vestibular da Federal do Paraná, no meu Instagram sobretudo, pediram aí um plantão de véspera para essa Federal 2019. Galera, inscreva-se nesse canal, acompanhe as aulas. Eu estou postando aula diariamente, está ficando muito bacana, beleza galera? Posso contar com vocês? Então, apoie esse projeto compartilhando nas suas redes sociais. É muito importante para mim. E eu tive que escolher um tópico aí para a prova da Federal do Paraná, galera. E o tópico que eu escolhi foi ecologia. Analisando muitos outros vestibulares aí da Federal, eu vi que eles gostam bastante de cobrar relações ecológicas. Eu dividi ecologia em ecologia 1 e ecologia 2. Pergunta pro Todd, é o seu canal que está começando agora. Muito bem, galera, eu acho que vocês entendem que não vai dar para trabalhar muitas coisas, né? Mas a compreensão de vocês é muito bem-vinda a mim. Então, nessa Ecologia 1, eu vou abordar introdução da ecologia, cadeia alimentar, pirâmides ecológicas, ciclos biogeoquímicos, ok? E na Ecologia 2, eu vou abordar basicamente relações ecológicas e poluição ambiental. Então, quais são os níveis ecológicos? Vamos lá? Espécie. Galera, o que seria espécie? Indivíduos que se assemelham morfologicamente, compartilhando genomas próximos e apresentando intrafertilidade. O que isso quer dizer? Deixa descendentes férteis. O nível seguinte é a população, reunião de indivíduos de uma mesma espécie numa mesma área e no mesmo tempo cronológico. Isso define população. Temos também a chamada comunidade ou biocenose, reunião de várias espécies numa mesma área, no mesmo território, né? E ao mesmo tempo. Beleza, gente? Comunidade, biocenose é a reunião de diversas populações. Ecossistema, uma definição muito bacana para se entender. Quando essa comunidade interage com o meio que o circunda, alterando algumas condições físicas, nós chamamos isso de ecossistema, que acaba sendo a interação entre os fatores bióticos, leia-se, seres vivos, com os fatores abióticos, ou seja, alterando as condições físicas climáticas do ambiente. Ok? A reunião de diversos ecossistemas ao redor do planeta Terra, nós temos a chamada biosfera. Exatamente, galera. Biosfera corresponde à porção viva do planeta Terra. Okay? Vamos falar agora de cadeia alimentar. Cadeia alimentar que é uma sequência de fluxo de matéria e energia. Fluxo de nutrientes e alimentação, ok? Acompanha aqui nesse esquema maroto, ó. Nós temos os produtores, que são as plantas, e os consumidores primários. Quem são os consumidores primários? Aqueles que se alimentam de produtores, ok? No caso, representado pelos ratos. Temos aqui a serpente, que come o consumidor primário. Nesse caso, a serpente é o consumidor secundário. Temos um leão que come uma serpente. Opa, galera, é um pouco estranho isso, né? Leões comendo serpentes. Mas vamos aceitar aqui o caso. O leão, ele é um consumidor terciário. Então vamos devagar então. Temos aqui até então produtores, que são as plantas, consumidor primário, que corresponde ao rato, consumidor secundário, que corresponde à serpente, consumidor terciário, que corresponde a quem? Ao leão. E logo depois nós temos os decompositores, que vão fazer a reciclagem, a mineralização, devolvendo os componentes na forma inorgânica para o sistema. Nesse caso, os decompositores mais famosos, sem sombra de dúvidas, são bactérias e fungos, ok? Nesta cadeia alimentar, nós temos 5 níveis tróficos. 5 níveis tróficos, 5 degraus. As plantas, primeiro nível, o rato, segundo nível trófico, a serpente, terceiro nível trófico, o leão, quarto nível trófico e os decompositores, quinto nível trófico. Ok, galera? Ok. Quais são as pirâmides ecológicas abordadas? A pirâmide de energia, a pirâmide de número e a pirâmide de biomassa. Energia é a quantidade de energia por uma determinada área ou volume. Pirâmide de número é a quantidade de seres vivos por uma determinada área ou volume. Por exemplo, a gente fala volume quando for um ambiente aquático. E pirâmide de biomassa é quantidade de matéria sobre área ou volume. Ok? A única pirâmide ecológica aqui que não pode ser invertida é a pirâmide de energia. Grave isso. A de energia não pode ser invertida. As demais pirâmides podem ser invertidas. O que isso quer dizer? A pirâmide de energia sempre vai ter uma base larga e um ápice mais estreito. Ok? Vejam bem, veja aí o nosso esquema. Vou começar com a parte verde, tá? A planta, no caso representada pela flor, parece ser um girassol, absorve 10.000 joules da energia solar. Parte dessa energia a planta vai usar e outra parte ela vai passar para o nível seguinte, que está representado pelo caracol. Passou o quê? 1.000 joules. Esses 1.000 joules, o caracol vai usar uma parte e a outra parte vai passar para o nível seguinte, que é o consumidor secundário, que está representado pelo sapo. Ele recebeu o quê?
100 joules. O sapo usa essa energia em uma parcela e o que sobrar ele passa para o consumidor seguinte, que é uma raposa, 10 joules. Perceba que a energia vai sempre diminuindo. A planta tinha 10.000 joules, o caracol 1.000 joules, o sapo 100 joules e a raposa 10 joules. E assim vai. O que quer dizer? Que o topo da cadeia alimentar, ou seja, o último da cadeia alimentar, é aquele que vai receber menos energia. Então é importante você entender que a pirâmide de energia ela não pode ser invertida, ok? Agora eu vou fazer um parênteses aqui, porque a pirâmide de biomassa ela pode ser invertida numa condição especial. Por exemplo, na ausência de luz entre comunidades planctônicas. Na ausência de luz, algas microscópicas chamadas de fitoplâncton veem a sua população diminuir. Consequentemente, a massa ou matéria da população dessas algas microscópicas também diminui. Quem se alimenta do fitoplâncton é o zooplâncton, que não sofrem alterações bruscas por conta da ausência de luz. Então, por um dado momento, você vai perceber que a comunidade de zooplâncton apresenta uma biomassa maior do que a comunidade de fitoplâncton. Ok, galera? Ciclos biogeoquímicos, quais são? Ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do oxigênio e ciclo do nitrogênio. Evidentemente, eu vou ter que escolher um. E qual que eu vou escolher? O ciclo do nitrogênio, galera. O ciclo do nitrogênio ele é muito importante e ele é o mais cobrado nos vestibulares. O ciclo do nitrogênio trabalha com o quê? Com a conversão do nitrogênio gasoso em nitrato. Mas até o nitrogênio gasoso chegar em nível de nitrato, existem sucessivas reações de cadeia por óxido-redução. Então vejam bem, esse desenho é muito simplório. Quem fixa o nitrogênio muito bem gasoso são as bactérias fixadoras de nitrogênio, que vivem nas raízes de leguminosas, como por exemplo a soja. É possível ver nessa figura protuberâncias nas raízes. Essas bactérias fixadoras de nitrogênio, elas são conhecidas por rizóbios. Além delas, existem as cianofícias, cianobactérias ou algas azuis, que são capazes também de fixar o nitrogênio gasoso, convertendo em amônia. Essa amônia, então, vai ser convertida em nitrito por conta das nitrosomonas. Esse nitrito vai ser convertido em nitrato por conta da nitrobacter. As plantas absorvem o nitrato e esse nitrato entra ao longo da cadeia alimentar, que vai alimentar quem? O coelhinho representado nessa figura. O excesso de nitrato é convertido em nitrogênio gasoso pelas pseudomonas, fechando o ciclo. Qual a importância do ciclo do nitrogênio? Você entender o que seria a rotação de cultura e a adubação verde. A rotação de cultura ocorre com plantas de ciclo de vida curto, enquanto que a adubação verde ocorre com plantas de ciclo de vida mais longo. Exemplo, você pode alternar, rotacionar soja e milho. Milho não é leguminosa, soja é. Portanto, soja tem a capacidade de adquirir essas bactérias por maneira mutualísticas e isso contribui com o enriquecimento do nitrogênio no solo. Já quando eu planto milho, o milho vai sugar esse nitrogênio empobrecendo o solo. Só que daí eu volto a plantar soja e enriquece novamente. Ok? Na adubação verde, plantas de ciclo longo precisam de um help. Então, ao lado, por exemplo, de cafezais, plantam-se leguminosas. E o mais utilizado é a crotalária, que vai então auxiliar no processo simbiótico com as bactérias e enriquecer o solo com nitrogênio. Ok, galera? Vamos então para a ecologia número 2. A ecologia número 2 vai abordar o quê? Relações ecológicas e poluição ambiental. As relações ecológicas elas podem ser harmônicas ou positivas e desarmônicas negativas. As relações positivas são colônia, sociedade, mutualismo, protocooperação, inquilinismo, comensalismo, epifitismo, que não coube aqui no slide. Já as relações negativas são canibalismo, predatismo, amensalismo, competição e temos ainda o parasitismo, ok? Eu vou escolher algumas relações ecológicas aqui, mas saibam que existem relações intraespecíficas, que ocorrem entre seres da mesma espécie, e interespecíficas, que ocorrem entre seres de espécies diferentes. Exemplo aqui de sociedade. No filme Vida de Inseto, nós vemos formigas trabalhando em prol da coletividade, ok? Sociedade é uma relação harmônica entre seres da mesma espécie. Vemos também aqui o mutualismo, relação positiva, harmônica. Nessa imagem temos um líquen. O que seria o líquen? Uma associação entre algas e fungos. É uma relação obrigatória. Se eu separar esses dois seres, ambos morrem, mas juntos eles sobrevivem. Portanto, o mutualismo é uma relação de obrigatoriedade, obrigatória, harmônica, cujos dois são beneficiados. Já a relação negativa que merece destaque é a
competição. Nessa imagem eu tenho leões e hienas. Galera, leões e hienas não podem, em hipótese alguma, serem amigos ou amigas, porque na verdade são eternos inimigos, arquirrivais, competem. E na competição é a única relação negativa para ambos, menos barra menos. A competição ela pode ser interespecífica entre espécies diferentes, que é o que você está vendo nessa imagem aí dos leões e das hienas, e a competição ela pode ser intraespecífica. Afinal de contas, vocês estão fazendo um vestibular, competindo, concorrendo pela mesma vaga, ok? É a única relação, então, menos barra menos, negativa para os dois. Em relação à poluição ambiental, nós temos que aquecimento global, que é clássico, temos também um buraco na camada de ozônio, chuva ácida, eutrofização e ainda bioacumulação, que não está aqui. E qual foi a poluição ambiental que eu escolhi? O aquecimento global, galera. Isso, o aumento do efeito estufa. Vejam bem, gases estufas estão presentes na nossa camada para reter calor e deixar a Terra numa temperatura agradável. Sem esses gases, sem a camada estufa, a Terra ficaria com temperaturas negativas. Dentre os gases estufas, a água retém calor, por isso que numa sauna, a sauna úmida com vapor de água retém bastante calor. Temos o gás carbônico, o gás metano, os nitróxidos e o CFC. Gás carbônico parece ser o vilão em relação ao aquecimento global, conjuntamente ao metano. Gás carbônico, por conta da queima de combustíveis fósseis, tem aumentada a concentração desse gás, elevada a temperatura do planeta. O metano também. O metano tem a ver com a pecuária e o metano tem a ver com a decomposição. O gás metano ele consegue reter 20 vezes mais calor do que o gás carbônico. Então o metano acaba sendo extremamente perigoso. Estou desejando para vocês um bom vestibular da Federal do Paraná. Galera, inscreva-se nesse canal, compartilha, é muito importante para mim. Tchau! Like a Hellcat.